saudações de paz e de amor cósmicos, meus queridos irmãos de caminhada. Eu sou o Flavio Salazar Melquisedeque e mais uma vez, transbordando de gratidão, estou aqui apresentando mais um episódio do Momento Quântico. Momento Quântico é esse programa que é carinhosamente veiculado pela TV Pax, onde nós, a partir do entendimento dos conceitos, das interpretações, das leis da física quântica, nós tentamos entender, abstrair, criar novas percepções sobre os acontecimentos do dia a dia, sociais, planetários e individuais. Então, seja mais do que bem-vindo ao nosso Momento Quântico. E antes de começarmos o tema de hoje, gostaria de pedir desculpas pela semana passada. Os nossos queridos telespectadores que estavam esperando um episódio novo tiveram que assistir uma reprise, porque tive que fazer uma extração do dente do siso. Então espero que a partir de hoje eu esteja apresentando o Momento Quântico com um pouco mais de juízo. E juízo, para quem acompanhou, vem acompanhando aí os nossos programas, foi o que faltou entre os povos que formavam as colônias atlantes. Então, quem está acompanhando o nosso programa, veio acompanhando aí o desenrolar das últimas semanas, pôde observar que nós, ao longo de vários programas e com o auxílio de uma animação muito interessante chamada Ciência Espiritual, tentamos entender, claro, dentro da nossa ótica consciencial limitada, os eventos, os acontecimentos que ocorreram nessa civilização que habitou o planeta Terra há muito tempo e que, de certa forma, é a origem do que nós somos hoje, do que nós nos tornamos, do que nós somos não, do que nós estamos hoje, porque somos E hoje nós vamos trazer tudo isso para um contexto que diz respeito ao tema do nosso programa de hoje, que é renovação. Renovação. Escolhi esse tema para o programa de hoje porque experienciamos aí a energia das crianças nos últimos dias, né, que passaram, tivemos um feriado aí, e deveríamos entrar em contato com essa força interior, com a nossa criança interior, porque é ela que permite que nós nos reinventemos, nos renovemos a cada instante. E foi isso que os nossos queridos antepassados atlantes se depararam e tiveram que se reinventar, tiveram que se renovar dentro de uma formatação completamente diferente do que a evolução deles estava apresentando. Então nós éramos uma raça completamente amorosa, tudo era feito através da colaboração, do amor, nós éramos uma comunidade, vamos dizer assim, completamente e fomos obrigados a nos reinventar, a nos reformularmos a partir de uma energia completamente yang. E foi essa reformulação que trilhou o caminho, a senda que nos trouxe a essa realidade que nós vivemos hoje, que nós experienciamos e que nós compartilhamos. Então, é sobre essa realidade que eu gostaria de convidá-los para uma breve reflexão. Esse é um programa que trata de física quântica e de mecânica quântica. A lição principal que nós aprendemos dessa ciência é que nós somos, sim, capazes de criarmos, de manifestarmos a nossa própria realidade. Se isso
é provado, comprovado, e a cada experimento essa comprovação se reforça, por que que nós não estamos conseguindo criar a nossa realidade? O que que está acontecendo com a sociedade? Por que que nós estamos criando esse caos, vamos colocar dessa forma? Antes de entrar nessa explicação, eu gostaria de citar uma frase de um grande pesquisador, uma grande mente que habitou o planeta Terra alguns anos atrás, muito conhecido pelos psicólogos, pelos terapeutas, o Jung. Jung diz que enquanto você não trouxer consciência para o inconsciente vai criar a sua realidade e você vai chamar isso de destino. Analisando essa afirmação, fica claro que nós temos que equilibrar a nossa balança consciente e inconsciente. E é aí que devemos olhar para dentro e sentir, vejam bem, sentir o que o nosso inconsciente está nos mandando de informação. Um dos grandes problemas com a criação da realidade é porque desde a queda de Atlântida, que nós nos vimos desafiados a evoluir numa energia Yang, nós passamos a utilizar a razão em primeiro lugar. E esquecemos que a razão ela é um caminho para a emoção. E paramos na razão. E quase sempre o raciocínio não está em ressonância com as nossas emoções. E é isso que está afetando ou prejudicando a criação da nossa realidade. Será que você realmente se sente da forma com que você pensa? Será que você está trazendo para o seu cardíaco, para o seu campo eletromagnético emocional, aquilo que você está vibrando, magnetizando e plasmando no seu campo eletromagnético mental? Esse é o ponto, esse é o X da questão e é esse o assunto que nós vamos abordar no programa de hoje. Vou mostrar um vídeo para vocês que mostram algumas experiências que, fora a experiência da dupla fenda, que foi a precursora, essas outras experiências provam que o nosso sentimento é o campo manifestador da realidade. Então não adianta nada nós termos os pensamentos mais positivos e não nos sentirmos dessa forma. Não adianta nada você ter pensamentos prósperos e não se sentir próspero no seu interior. Não adianta nada você fazer afirmações diárias na frente do espelho e não vibrar essas afirmações no seu cardíaco. Não deixar esse sentimento equilibrar a sua chamatrina e a partir dela a manifestação acontecer. Então, meus queridos, hoje o nosso programa ele vai girar em torno das emoções e de como as emoções criam a nossa realidade. Porque não adianta nada pensar. O pensamento ele é um caminho para o sentimento. Então, vamos assistir agora mais um breve vídeo e em instantes retornamos para comentários, reflexões e abstrações. From 1887 until the early 1990s, all of Western science was based on the principle that what happens in one place has absolutely no effect on what happens somewhere else. And now we know that this is absolutely not true. So I'd like to share with you 3 experiments
that are absolutely shaking the foundation of Western physics. The first was conducted by a Russian physicist, Vladimir Poponin, in the early 1990s. He came to the United States to finish this series of experiments. And what Poponin did was he wanted to investigate the relationship between human DNA and the stuff our world is made out of, little packets of energy that we call photons, little particles of light, if you want to think of them that way. So the experiment consisted of taking a tube, a glass tube, drawing all the air out of this tube, creating what today we call a vacuum, implying that there's nothing left in this tube. However, we know that there's still something left, these little particles of light. So Poponin measured the particles to see how they were distributed. Did they fly all over the place inside the tube, or were they all accumulated at the bottom, or what happened with them? And the results of this part of the experiment were not surprising, because the little particles of light, the photons, were completely random, and this is what they expected. The next part of the experiment is where this gets really, really interesting, because they placed some human DNA into this tube. And the human DNA, when they remeasured the photons, the human DNA had caused the photons to form an alignment. The DNA was having a direct effect on the stuff our world is made of. Now, this is precisely what ancient spiritual traditions have always said. That something within us has an effect in the world around us. The second experiment is a fascinating experiment. It's a military experiment. And what they did, in essence, was they took some human DNA, some scrapings from the tissue of inside the mouth of a donor or volunteer, and they placed this DNA in a device that could measure its effects in one room of a building, while the donor that the DNA came from is in another room in the same building. And what they did was they subjected the volunteer to what they called emotional stimulation that would elicit genuine responses of emotion, of joy or sadness or fear or anger or rage in one part of the building, and they were measuring the DNA to see if the DNA would affect to the donor's emotions. Now, why would it? In Western physics today, there's absolutely nothing that suggests that that DNA is still linked to the donor, on the one hand. And on the other hand, as they conducted these experiments, what they found was just the opposite. What they found was that when the donor was having his emotional peaks and valleys in one room, the DNA was having its emotional peaks and valleys in another room at exactly the same time. So the third experiment was conducted again in the early 1990s by the Institute of Heart Math, a pioneering research organization based in Northern California that are exploring the human heart is much more than simply as a pump that moves blood through our bodies. And although our hearts do precisely that, it may be the least of what our hearts do. They're discovering that our hearts are the strongest magnetic field in our bodies, and the electromagnetic field that is produced by our hearts has an effect that extends well beyond our bodies. So they designed an experiment to test precisely this theory. This is no surprise. They took some human DNA, and they isolated the DNA and asked individuals that were trained to feel what are called coherent human emotions, very clear emotions of love, appreciation, compassion, or anger, rage, and hate, to have those feelings on demand. And as the people who were trained to have the feelings did so, they measured the way the DNA responded. And what they found was this. They found that in the presence of appreciation, love, compassion, forgiveness, the DNA became tremendously relaxed. And just the opposite is true as well. In the presence of anger, rage, hate, jealousy, DNA was tightened like a little knot. Well, each of these three experiments was interesting unto itself. When you put them all together, however, rather than being interesting, isolated experiments, they begin to tell a story. And the story looks something like this. The first experiment, Vladimir Poponin's experiment, said that the DNA in our bodies has a direct effect on our world, on the physical stuff our world is made of on the energetic level. The last experiment shows that human emotion has the ability to change the DNA that's having an effect on the world around us. And the middle experiment, the one that was conducted by the United States Army, shows that whether we're in the same building or 400 miles apart, the effect is the same. We're not bound by space and time. And as a matter of fact,
the results of the experiments are saying precisely this, that you and I have a power within our bodies that is not bound by the laws of physics the way we understand them today. Ancient traditions not only recognized this relationship, they invite us one step further, and they left precise instructions in terms of how we apply this in our lives. In the late 1980s, I was an engineer working in the defense and aerospace corporations. I began exploring these concepts as an engineer, looking in the world around me to understand the history of those who have come before us. And it is that thinking that led me into the journeys of some of the most amazing places in the world, from the temples in Egypt, the Andes Mountains in Bolivia and Peru, into India and Nepal, the highlands of central China and Tibet, all through the American desert Southwest, searching for information and clues that would help us to understand how we relate to the world and how we can use this power of feeling, this power that speaks the language, the world around us. And this is precisely what the abbot in Tibet was describing to us. He was describing a mode of prayer that's based in feeling. And he said, we must feel the feeling as if the prayer has already been answered. And in that feeling, we are speaking to the forces of creation, allowing the world to respond to us, allowing this field, the quantum hologram, the mind of God, to respond to us with what it is that we are feeling within our hearts. So, rather than praying and feeling powerless in a given situation, dear God, please let there be peace in the world, this mode of prayer invites us to feel as if we are participating in that peace. Just 1972, 24 United States cities were used to conduct an experiment where people were trained to feel the feeling of peace in a very specific manner, and they were strategically placed in these cities. Each city had populations over 10,000 people. And these were documented in some of the very well-known TM studies that were done back in the early 70s. And what happened was, during the time that the people were feeling the feelings of peace, in the community around them, beyond the buildings where they were having their experience, the communities experienced statistically measurable reductions in crime. Violent crimes against people, traffic accidents declined. In some cities like Chicago, where the stock exchanges, the stock market soared while peace was in place. And when they stopped their prayers, all those statistics reversed. And they did this time and time again. And it is so precise that we now know, the statisticians were able to determine precisely the number of people that are required to kickstart, to jumpstart this kind of an effect. So I'll share the formula, and then I'll describe what that formula means. The effect is first noticed when a certain number of people are participating. And that number, the minimum number, is the square root of 1% of a given population. So what does that mean? If you have a city of 1 million people, for example, you take 1% of 1 million on your little calculator, and then you take the square root of whatever that 1% was, and that number tells you how many people are necessary, the threshold number, to begin the effect. Obviously, the more people that participate, the greater the effect. For a city of 1 million people, that number is only about 100. In a world of 6 billion people, the square root of 1% of the given population is only about 8,000 people. I had the opportunity during that time to see some video footage of the healing of a 3-inch diameter bladder cancer inside the body of a woman who, by Western medical standards, had been diagnosed inoperable. She had gone, as a last resort, to a medicineless hospital in Beijing, China. So in the video documentation, the film shows a woman lying on in a hospital room. She's fully awake, she's fully conscious, she believes in the process that's about to happen. Before her, there is an ultrasound technician who is running an ultrasound wand over her lower abdomen that we can see on a split-screen television. And on the left-hand side of the screen, they do a snapshot, a freeze frame of an instant in time for reference, so we can see what her condition looked like in that instant in time. On the right-hand side of the screen, we are able to watch real time as 3 practitioners stand behind her, working with the energy in her body
and with the feelings in their bodies. And what they do is they began to chant a word that to them they've agreed upon, that reinforces the feeling within them that she's already healed. The chant essentially says already healed, already done. And as they begin to have this feeling and to say these words among themselves, on the computer screen, on the television screen, we can watch in real time this cancerous tumor as it disappears in less than 3 minutes real time. It's not like time-lapse on a documentary where you see a rose unfold in 30 seconds in something that normally takes days. This literally happens in less than 3 minutes. Her body responded to the feelings of the practitioners who were trained to have the kinds of feelings that they were having. And all they were feeling was the feeling of what it feels like to be in the presence of a woman who is already healed, fully enabled, fully capacitated. They were not seeing her as a woman who was sick, and they weren't saying, bad cancer, you've got to go away. I had the opportunity to speak to the gentleman, Luke Chen, that actually created this film. And I asked him a question. I said, what if those 3 practitioners weren't there? I said, could this woman have done this? Could any of us do this on our own? And he smiled at me when I asked him the question. He said, Greg, in all probability, she probably could have done it alone. However, there's something about us humans in that we seem to feel more empowered and stronger when we're supported by others in the things that we believe in and in the things that we choose to accomplish. Even more recently, the research has been done by the scientist Masaru Emoto regarding the relationship between human emotion, human feeling, and water drops is showing this relationship even more poignantly. What has happened is that these scientists, this particular research project, has discovered that droplets of water that make up over 70% of our world anyway and 70% of our bodies, that these droplets of water respond to human emotion, whether it is felt in the body or as it is actually written on labels that are placed onto vials of water, and the emotion of the researcher as the labels are being written and placed onto those vials. The vials are then frozen for a specific period of time, removed from the freezing process, and as they begin to thaw, they crystallize. And the crystals are the telltale sign of what is happening with the emotion. And it's a beautiful, beautiful, very poignant example of how each of us has an opportunity to participate, not to control and manipulate, but rather participate in the events of our world, the events of our lives, our families, our communities, and our bodies through the field that links all in creation. Então, meus queridos irmãos, estamos de volta. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, um vídeo com algumas informações. Embora o teor seja um pouco técnico, foi transmitido de uma forma bem casual, foi transmitido de uma forma bem acessível. Eu espero que vocês possam interiorizar, absorver todos esses conhecimentos e aplicá-los na vida coletiva, individual de vocês. Então, como vimos alguns programas atrás,
O sentimento é o que cria a realidade. E embora nós estejamos tendo uma ilusão de estarmos tendo uma experiência individual, nós fazemos parte de um todo, estamos todos conectados. E isso foi provado e comprovado já com muitos experimentos. Tem até uma teoria que nós conversamos no começo do Momento Quântico, que é a teoria do centésimo macaco. E hoje veio, através desse vídeo, esse dado numérico, literalmente a fórmula matemática para se iluminar um quociente de pessoas. É você pegar 1% desse grupo, subtrair, achar a raiz quadrada, e essa raiz quadrada é um número de pessoas vibrando num determinado padrão necessário para atrair o restante do grupo para essa faixa de frequência. Então, meus queridos, vejam como é importante você aprender a criar a sua própria realidade. Fazendo isso, você vai vibrar constantemente pensamentos, atitudes, sentimentos virtuosos, porque vai estar unificado com o todo e indiretamente vai estar contribuindo para a ascensão e evolução do inconsciente coletivo da humanidade e do planeta Terra. Então, de acordo com essa fórmula que nos foi gentilmente compartilhada, para iluminar 6 bilhões de pessoas, precisam de 8 mil iluminados, ou 8 mil pessoas vibrando a paz, vibrando o amor, vibrando sentimentos virtuosos. Esse número, ele nos traz uma reflexão. Muitos de vocês devem estar pensando, poxa vida, mas atualmente, hoje no planeta Terra, será que não existem 8 mil pessoas iluminadas? E aí vamos fazer um entrelace de como as possibilidades tornam-se probabilidades dentro da mecânica quântica. Um pensamento cria a realidade, da mesma forma que um pensamento descria essa realidade. Então, um pensamento cria uma possibilidade, essa possibilidade ela vai ser somada com outras ondas de possibilidades, porque lembrem-se, são infinitas as possibilidades. A soma dessas ondas vai criar uma probabilidade, e essa probabilidade, dentro do tempo de Deus, Pai e Mãe, dentro dos desígnios da grande obra, ela vai se manifestar, caso não exista um outro pensamento contrário, que vá anular esse processo. Uma vez anulado, tem que se começar tudo de novo. Então, sempre que você emana dúvida, incerteza ou medo com relação a alguma coisa, aquele processo é interrompido, ele é zerado e tem que se começar do início. É isso que está acontecendo com esse quociente de 8 mil pessoas, porque para se iluminar o inconsciente coletivo, precisam de 8 mil pessoas vibrando constantemente, ininterruptamente, 24 horas, paz, amor, harmonia, perfeição, abundância, prosperidade, caridade, iluminação. E embora existam muito mais do que 8 mil pessoas no planeta hoje que vibram esses sentimentos e buscam estar em ressonância com o que eles significam, é uma parte ínfima que consegue se manter nesse padrão, nessa faixa de frequência durante a maior parte do tempo, ou constantemente, que é o necessário para que as possibilidades virem probabilidades, isso seja manifestado na matéria. Eu diria que hoje quem consegue vibrar essas virtudes, vamos dizer assim, constantemente, são as pessoas que estão no caminho de sacerdócio, são as pessoas que estão no caminho monástico, porque o mundo aí fora, essa realidade
que foi criada de forma não muito virtuosa, ela tende a abaixar o seu padrão de frequência. E isso dificulta, não impossibilita, porque o objetivo final e o grande desafio é nos mantermos iluminados 24 horas, independente do que aconteça. E, infelizmente, como isso ainda não é uma realidade prática, nós estamos sofrendo os efeitos da cocriação de uma realidade criada sem sentimento, apenas com a razão. E quando o sentimento ele é colocado fora do processo de cocriação, a realidade ela é criada, ela é manifestada a partir da separação. Então, eu estando bem, não importa como esteja o outro, porque nós estamos separados. E é isso que a física quântica, é isso que esse experimento com o DNA, é isso que o conceito de emaranhamento quântico nos mostra. Tudo está conectado. E enquanto uma pessoa precisar de um ato caritativo, eu não vou conseguir vibrar na minha magnitude máxima. Porque se eu estou conectado àquele irmão, eu compartilho da sua vibração. Pois estamos todos conectados através de uma onda primordial. Então, meus queridos, espero que esse programa tenha servido para vocês refletirem, porque a teoria ela é muito fácil. Agora, na prática, você trazer o pensamento para o sentimento é o grande desafio que nós temos que transcender, e é essa transcendência que vai nos proporcionar um desfecho totalmente diferente do que os nossos irmãos ancestrais atlantes tiveram. E se nós não transcendermos, sempre podemos começar do começo. Meus queridos irmãos, esse foi mais um Momento Quântico. Eu sou Flavio Salazar Melquisedeque. Espero que tenham gostado e até a próxima semana. Namastê. Eu vi mamãe Oxum na cachoeira, sentada na beira do rio. Eu vi mamãe